Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Miriam Cortez, diretora da Cortez Editora, filha do seu Cortez e da dona Potira, que fundaram a Cortez. E como todos vocês sabem, a Cortez Editora publicou seu primeiro livro na área de serviço social em 1979, e ao longo desses anos vem contribuindo junto com a categoria nas suas lutas, nas suas questões. Nesse momento, apesar de estarmos felizes com o lançamento, né, de mais um importante título para o nosso catálogo, nós também devemos deixar aqui a nossa indignação e solidariedade com as famílias, com as pessoas, enfim, nós temos hoje mais de 300 mil mortos no Brasil, e no momento de insanidade política e sanitária, deixamos aqui a nossa solidariedade. Mas, também nesse sentido, nós sabemos da importância que as nossas publicações e o que os nossos autores escrevem são fundamentais para que o conhecimento, através da leitura, para que a gente consiga transformar um pouco essa sociedade, tornando mais justa, igualitária, e cá seguimos com esperanças. Hoje até vi o professor Zé Paulo Neto tomando a vacina, e isso me deixou muito feliz e esperançosa. Bom, vamos dar início à nossa live. Eu quero agradecer a presença de todo mundo e a participação dos nossos convidados. A Cortez está muito feliz por lançar essa 5ª edição do livro Ética, Crime e Loucura, Reflexões sobre a Dimensão Ética no Trabalho Profissional, escrito pela professora Valéria Forte, que foi originariamente publicado pela Lume Juris, em 1910, no Congresso no CBAS, 13º CBAS, estava lá no dia, fiquei olhando para aquele título, falei, ai, gente, podia ir para o catálogo da Cortez, né? Cá estamos. Então, estamos muito felizes, professora, obrigada por essa oportunidade, por essa parceria. Essa primeira edição, ela contou com um prefácio da professora Yolanda, e nessa 5ª edição nós mantemos esse prefácio, e também o prefácio à 5ª edição da professora Eunice Fávero, que a gente também agradece a presença, professora Eunice, querida, professora Yolanda, muito obrigada pela presença, por aceitarem o convite. Essa obra também é chancelada na sua 4ª capa pela professora Tânia Damer, da UFRJ, e pelo professor João Ricardo Dornelas, da PUC-Rio. E a orelha também foi escrita pela professora Maria Celeste Simões Marques, da UFRJ. Bom, nesse encontro, nós teremos a professora Valéria Forte, professora Eunice Fávero, Yolanda Guerra, e a mediação do João Rafael, que é assistente social e doutorando da UERJ. Então, eu agradeço a todos vocês, deixo aqui meu beijo, minha gratidão, e seguimos em frente nessa luta. Obrigada, com vocês, João. Desculpa, só para lembrar que tem um desconto para quem quiser o livro, vai aparecer aí na tela o nome do cupom, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Miriam. Boa noite a todos e todas. Boa noite, professoras Valéria, professora Yolanda, professora Eunice. Tá aparecendo já aí, ó, o cupom de desconto, Ética, Crime e Loucura. São 20% de desconto. Então, só ir lá no site da Cortez e usar o cupomzinho. Eu quero fazer, né, das palavras da Miriam as minhas. Acho que a gente está realmente vivendo um momento bastante ímpar da história do Brasil e do mundo, e que agora a gente está aí também tendo algumas mudanças com vacinação, né, em dia para algumas pessoas, para alguns setores, avançando, embora ainda muito pouca, e com algumas mudanças de discurso, né? E vamos ver o que vai dar, porque a gente não pode deixar nos omitir e deixar de lutar. Então, eu queria aqui iniciar, né, essa apresentação reforçando as palavras da Miriam,
passar para a professora Valéria, para se apresentar, depois a professora Yolanda, depois a professora Eunice, né, fazerem uma apresentação bem breve assim, né, delas, e depois a professora Valéria faria uma síntese, né, do livro, como está o conteúdo. Então, professora Valéria, com à vontade. Pois não. Bom, para aqueles que não me conhecem, eu sou Valéria Forte, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Já fui professora anteriormente em uma universidade privada, mas meu maior tempo na docência, né, está na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu faço, acho que, 33 anos lá. Trabalhei como assistente social durante 2 décadas na Secretaria de Desenvolvimento Social, né? E tenho tido a oportunidade de realizar algumas publicações, né, principalmente com a professora Yolanda Guerra, que foi a minha orientadora, né, quando eu fiz doutorado em serviço social na UFRJ, e nos tornamos, assim, eu posso dizer, grandes parceiras, né? Eu digo, não só intelectualmente, mas como parceiras de afeto, né? O que eu acho muito importante e que eu acho também que complementa essa questão intelectual e só faz com que ela possa se desenvolver melhor. Eu, desde já, agradeço a professora, né, como agradeço a uma amiga, né, que eu adquiri também ao longo do tempo, que é a professora Eunice Faber, uma pessoa que eu tenho muita admiração também, né? Bom, então, para não prosseguir, né, eu passo agora a palavra à professora Yolanda, e depois a professora Eunice, e depois eu retorno, né? Além de agradecer muito a Miriam, né, pela abertura que fez nesse momento, tá? Obrigada, a presença de todos. Eu retorno já já. Está sem voz, está sem voz, está sem voz, está sem voz, sem voz. Ai, desculpem, é falta de prática mesmo. Boa noite. Eu quero, apesar da tragédia que nós estamos vivendo no mundo, no Brasil, faço coro com o que o João e Miriam falaram, né? Também toda a solidariedade, e eu quero manifestar minha alegria, né, por estar aqui, participar desse lançamento. Eu sou Yolanda Guerra, sou assistente social, fiz mestrado e doutorado em serviço social, estive professora da UFRJ na graduação e na pós, e hoje eu estou aposentada e professora da pós-graduação. Eu tenho um livro que foi a minha dissertação de mestrado, publicado pela Cortez, que é a Instrumentalidade do Serviço Social. Eu participo da Cortez desde que comecei a fazer o mestrado, e nós temos uma relação muito boa, muito fecunda, né, com o meu querido amigo Cortez, e com toda a família. Conheci a dona Potives e todos os filhos, enfim, né, as filhas. E com relação à Valéria, é um grande prazer, né? Eu brinco, né? Porque eu fui apresentada pelo Maurílio, e o Maurílio me deu um grande presente, né, na orientação de Valéria. Então, assim, além de termos essa afinidade, né, intelectual, teórica, nós temos essa relação construída com a parceria em várias obras, várias organizações, e continuamos com essa parceria, mesmo pós-Lumen, e também esse afeto, né, essa construção. Eu também quero aproveitar para agradecer a oportunidade de estar com a professora Eunice, querida e reconhecidamente competente, né, em todos os sentidos. Então, é uma grande alegria, até porque nós, essa nova publicação, essa nova edição do livro, a 5ª edição do livro saindo pela Cortez, é realmente para nós um ganho, né, um avanço realmente. Então, quero agradecer a todos e todas que estão envolvidos com a organização desse lançamento. Sou eu agora? É isso? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim, Eunice. Ah, desculpa, é que a gente fica meio na dúvida aqui com esses equipamentos todos.
Bem, gente, boa noite, né, a todos e todas. Eu queria agradecer imensamente a professora Valéria, né, pelo convite e a honra que foi para mim, a responsabilidade, né, que foi prefaciar esse livro na sua 5ª edição, agora pela editora Cortez. Eu já conheci o livro das edições anteriores, mas ele é tão denso, né, ele tem tantas questões que foi como se eu lesse pela primeira vez, né, quando eu fui ler para fazer o prefácio. Agradeço imensamente a Valéria, eu fico feliz de poder estar aqui junto com a Yolanda, junto com o pessoal da Cortez, né, pessoas todas queridas que eu admiro muito. Eu sou assistente social já há longa data, desde 1979, né, trabalhei muito tempo no judiciário, e acho que foi essa minha incursão, né, de trabalho e de pesquisa no judiciário, que se insere aí na área sócio-jurídica, que acabou me aproximando, né, da professora Valéria, e eu digo que foi um feliz encontro, né. Eu trabalhei muitos anos no judiciário e trabalhei paralelamente como docente em universidade privada, e hoje eu estou na universidade privada comunitária, que é a PUC São Paulo, coordenando o núcleo de estudos e pesquisa sobre crianças e adolescentes. Quando eu disse que foi um feliz encontro, eu acho que aquelas coisas assim, meio inexplicáveis, né? Algumas pessoas que a gente encontra e que a gente não sabe explicar muito bem, né, objetivamente, por que a gente tem tantas afinidades quase que automaticamente, né? E eu acho que isso aconteceu, professora Valéria, né? E eu acho que isso passa pela temática, alguma em comum aí, são as pesquisas e as preocupações, né, com questões que passam aí pelo trabalho profissional na área sociojurídica. Eu acho que pela preocupação em comum que ela vai trazer no livro, né, sobre a materialização do trabalho profissional, em sintonia com o projeto ético-político de serviço social, e acho que passa pelo trato acolhedor e respeitoso sempre, né? Acho que mostrando que a ética profissional não se separa da ética das relações pessoais. Muito obrigada por, né, me possibilitar estar aqui com vocês hoje. Vamos lá, João. Nossa. Obrigado, professor. Olha, se eu já estava um pouco emocionada, agora eu vou ficar meio embargada para falar, mas vamos lá, vamos tentar, né? Ou não, João? Está com você, né? Eu entrei de abusada aqui. É que eu comecei a falar, né? E aí eu estou um pouco nervoso, que eu estou do lado de pessoas muito importantes para a profissão, e acabou que eu não me apresentei também, né? E aí, assim, né? Eu sou João, sou assistente social, estou atualmente fazendo doutorado lá na UERJ. Tem uma página no Instagram profissional de luta, que foi da onde, inclusive, saiu o convite pela Cortez para poder participar da live de hoje, né? Que a gente organizou junto com a professora Valéria uma outra live, né? Sobre uma discussão também envolvendo o livro dela, que foi quando a gente descobriu que a Cortez ia fazer ali, tornou público, né? Que a Cortez faria o lançamento. Então, esse é um pouquinho, assim, né? Do quem sou eu, né? Enfim. Mas era só isso. Aí agora, professora Valéria, a senhora faz uma breve síntese, né? Em torno aí de uns 10 minutos, do livro, do conteúdo dele, para a gente depois dialogar com as queridas prefaciadoras. Pois não. Eu agora, em verdade, vou ter que iniciar, né, dizendo da alegria, né, que eu tenho de estar aqui nesse momento, né? Mas, além disso, vocês me deem um tempinho, porque eu realmente tenho que fazer alguns agradecimentos aqui, né? Eu sei que o tempo é curto, mas a gente vai tentar que isso seja possível, né? Então, assim, eu tenho que agradecer ao senhor José Cortez, né? Por essa possibilidade, né, de estar aqui, né, que é muito importante para mim, né? Tenho que agradecer aos funcionários da Cortez, de modo geral, que eu vou evitar de nomear exatamente para não cometer algum tipo de indelicadeza, né, com algum ou alguns deles, porque, na verdade, eu tive contato com muitos deles e todos eles foram extremamente delicados e afáveis comigo, além de competentes no seu trabalho, né?
Tenho que agradecer, né, às professoras Maria Celeste Marques e Tânia Damer, e ao professor João Ricardo Dornelles, né, que foram as pessoas que realizaram a orelha desse livro e realizaram a contracapa, a quarta capa do livro, e que permanecem no livro. Né. Tenho que agradecer de forma assim, muito afetuosa, né, eu poderia dizer, as professoras Yolanda Guerra e a professora Eunice, né, que são pessoas que realmente eu guardo no meu coração, e intelectualmente também, são pessoas que me iluminam muito, né, assim como eu tive a possibilidade também de receber muita orientação, né, eu vou depois dizer sobre isso, da professora Tânia Damer, né, que é uma pessoa que nessa área é indiscutivelmente notório saber, né. Agradeço também ao João Rafael, né, que é uma pessoa que eu conheci quando fui fazer uma palestra na Unirio, né, e essa criatura assim, que eu brinco, quando me perguntam, assim, é uma figuraça, né, uma pessoa que realmente é ousada, é uma pessoa crítica, é uma criatura assim, que chama a nossa atenção e que eu acredito que vai fazer um belíssimo trabalho de doutorado. Eu já conheci o trabalho dele de mestrado, participei da banca dele de mestrado, e que eu achei que foi muito feliz, né, quando a Miriam o convidou. Né, eu acho que é uma pessoa que tem realizado um trabalho interessante no que diz respeito às publicações na área do serviço social, aos autores de serviço social. Né. Eu, particularmente, tenho assistido coisas interessantes com ele. Né. E eu não posso deixar de mencionar, quer dizer, que há uma situação que eu diria muito especial aqui, né, que eu tenho que marcar, que é exatamente o meu agradecimento à Miriam e o meu agradecimento muito, mas muito assim, afetuoso à professora Maria Liduína. Essas duas pessoas não mediram esforços para que esse momento fosse possível, e eu sei que hoje a professora Maria Liduína, que também iria dividir, né, essa mediação com o João, não pôde estar aqui, me mandou uma mensagem belíssima, né? E ela está atravessando um momento difícil por essa situação da pandemia, né? Então, assim, eu quero deixar aqui marcado o meu agradecimento à professora Maria Liduína, que é uma pessoa que realmente é de uma gentileza ímpar, né? Por fim, muitíssimo importante, né? Eu agradeço aos assistentes sociais do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, né? Agradeço aos assistentes sociais da SEAP, né? Agradeço aos meus alunos que estão aqui presentes, né, e que não estão presentes, né? E quero deixar claro, assim, né, de que esses assistentes sociais, esses alunos, essas pessoas com as quais eu dialogo, né, cotidianamente, são minha fonte de inspiração, assim, para que eu consiga prosseguir, né, com direção clara nessa profissão, né, tendo força nessa profissão, força profissional, no sentido de estabelecer relações que sejam relações, apesar de toda a dureza com que a gente está vivendo, que mantenha ainda relações saudáveis e de ternura, né, que a gente não entre pelo caminho, né, da desumanidade e o caminho da competição, né. E quero dizer o seguinte, né, que essa publicação na Cortez, ela para mim tem uma importância muito grande, e ela se mostra no momento em que tanto eu quanto a Yolanda tivemos uma passagem muito desagradável e inesperada, né, numa outra editora que estivemos e que trabalhamos por 10 anos. Então, eu achei que foi de uma gentileza enorme a Cortez me fazer esse convite, por meio da professora Liduína, e a professora Liduína foi assim, super delicada de prestar atenção nesse momento, né, e me fazer essa proposta da forma que fez. Então, todo o meu agradecimento à Cortez, aos funcionários da Cortez, e à professora Liduína, e às minhas colegas que vão comentar o meu livro. Porque, na verdade, né, hoje eu estou numa situação assim, que eu diria de
coadjuvante, né? Eu hoje tenho uma passagem rápida, né, falando do livro, e depois eu vou ouvir as minhas colegas que têm total a possibilidade, né, não vou nem discutir competência, eu falo possibilidade de dizerem para mim o que elas entendem que devem dizer e que tem uma importância enorme para mim ouvi-las, né? Eu já falei aqui, a professora Yolanda foi a primeira prefaciadora e nós fizemos questão, assim como a Cortês, que ela permanecesse no livro, e a professora Eunice Fávero fez um prefácio assim, belíssimo, né, dessa quinta edição também. Então, assim, quem tiver a possibilidade, né, de ler o prefácio das professoras, né, ler o prefácio da Eunice Fávero, e interessante, eu estava lendo a introdução que eu fiz para o livro, e essa introdução que eu fiz me emocionou. Eu disse assim, se eu tivesse lido isso em outra pessoa, eu gostaria. É porque esse livro ele foi feito assim, com a minha história de vida na minha profissão, né? Eu trabalhei 20 anos como assistente social, sei as dificuldades, né, que essa profissão enfrenta, né, no seu cotidiano de trabalho, e não só como assistente social, né, 43 anos de docência, né, discutindo com os meus alunos, né, e com as minhas alunas, as dificuldades na formação profissional, as dificuldades no estágio profissional. Então, assim, eu acho que esse livro, como eu digo lá na introdução, né, ele mostra as minhas dores e as minhas alegrias na profissão, né? Ele mostra muitas das minhas inquietações, mas ele também mostra um pouco das certezas que eu alcancei. E, para mim, poder compartilhar isso, né, de uma forma ampla, né, é importantíssimo. Então, obrigada a todos que possibilitaram esse momento. Bom, agora falando, na verdade, eu já estava falando, né, eu vou dar uma continuidade, né, acerca do livro. Esse livro ele é produto, né, do doutorado que eu concluí na UFRJ, né, e que tinha uma tese em que eu discutia exatamente a posição de formalismo e intenção no campo ético. Porque há muito tempo, né, quem me conhece sabe, né, desde, nossa, eu tenho uma implicação com essa discussão do campo ético, né? Sempre me chamou muito a atenção a cisão que normalmente se estabelece na nossa sociedade entre aquilo que se faz, aquilo que se diz e aquilo que se prega, né? E eu sempre fiquei muito voltada para esse tipo de discussão, né? E sempre entendi que a discussão no campo ético era uma discussão que tinha que levar em conta, né, o campo do trabalho, né? Eu lembro bem que quando eu me voltei para essa discussão de ética, muito lá atrás, e eu dizia, eu tenho que discutir trabalho, eu tenho que entender trabalho, as pessoas achavam estranho, porque a ideia de ética ficava muito como uma coisa do plano cultural, né? Alguma coisa muito idealizada, né? Exatamente aquilo que eu entendia que não deveria ser. E, por conta disso, eu conversando à época, né, com as pessoas, inclusive com a Yolanda, que me entendeu plenamente, né, o meu estudo e o livro, né, ele vai pelo campo da discussão da ontologia, né? Inicialmente, o livro abre o seu primeiro capítulo, né, discutindo a ontologia, né, e a ontologia do ser social, posteriormente, porque eu faço uma história, né, dessa ontologia, à medida em que eu percebi, né, que o que chegava ao serviço social, ou o que chegou ao serviço social, em grande parte, não digo todas as pessoas, mas em grande parte, era a ideia, né, que a ontologia ela se tornava existente, né, no momento em que o serviço social se aproximou do pensamento da teoria social crítica marxista, porque foi neste momento que essa palavra se coloca no serviço social. E, de um modo geral, não se percebia que essa discussão é uma discussão que tem uma história, tem uma trajetória, e que chega, né, a essa discussão neste campo, nessa vertente do pensamento. Então, eu abro o livro construindo um histórico, breve, lógico, né, com relação à ontologia e alcançando a ontologia do ser social.
né? E nessa ontologia do ser social se torna claro o porquê, né, dessa constante afirmação no serviço social de que a ontologia do ser social, que a gente discute, né, tem como fundamento o trabalho, que é o que eu lá atrás tentava explicar e talvez não tivesse recurso suficiente, né, para me fazer entender. Eu tinha passado um pouco pela filosofia, porque fiz mestrado nessa área, e tinha alguma noção nesse sentido. Então, mas talvez não tivesse a condição de transmitir isso como eu consegui um pouco mais adiante. Pois bem, essa discussão que abre a obra, ela é aberta com a indagação sobre o que é a realidade, né? Porque a ontologia, apesar de posicionamentos diferentes, né, se dirige a essa discussão, né, do ser das coisas, né? Então, quando eu vou discutir, né, a ética, eu vou exatamente desvelar o que significa essa dimensão, né, na vida social, entendendo que é uma dimensão, né, que, apesar de indicar um dever ser, né, essa indicação de um dever ser, ela está assentada na realidade e em situações concretas dessa realidade, né, e advém, né, exatamente como todo conhecimento humano da relação que se estabelece com o trabalho, né. Então, num segundo momento, né, eu vou discutir exatamente o solo, né, histórico, né, tanto de origem como da própria trajetória, né, de desenvolvimento do serviço social, né, e eu vou exatamente querer entender o que é esse ser que é o capitalismo, né. Eu vou buscar desvelar isso, né. E esse conhecimento sobre ontologia do ser social foi imprescindível para que eu pudesse caminhar nessa direção. E aí eu vou para um segundo capítulo, que é esse, né, em que eu levanto a questão mostrando que o capitalismo ele pretende o controle da totalidade, né? Ele na verdade, ele sai, né, digamos assim, de um ponto específico da produção e vai verdadeiramente produzindo, né, meios e modos de vida, e isso vai passando, inclusive, pelos valores que nós adquirimos, né, na nossa existência, que muitas das vezes nem sentimos que advém daí, né? Eu falo, às vezes, que a gente pensa, né, que a gente sente independente da ideologia, né, que a gente sente independente da produção, né, que se relaciona com essa ideologia, né? Mas isso é um engano, né? Até a nossa forma de sentir, né? A nossa forma de amar, enfim, né? Essas potencialidades estão em nós, mas como elas se expressam, elas se relacionam com tudo isso, né? Pois bem, nesse capítulo, inclusive, eu faço, que é uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que surgiu de uma indagação, né, que foi colocada na época que eu estava fazendo doutorado, né, eu faço um capítulo sobre a relação entre a ética e a economia, né, porque exatamente eu tenho essa compreensão de ética, né, eu tenho a compreensão de que a discussão da ética ela não é alguma coisa que se coloque de forma cindida da realidade social, né, completamente diferente disso, né, ela se constrói e ela está na realidade objetiva, né, em situações concretas, né? Então, eu faço essa discussão e também há uma discussão sobre a criminalização dos pobres, né? Nessa discussão da criminalização dos pobres, que a gente normalmente denomina de criminalização da pobreza, né, e eu permaneci com essa nomenclatura, né, com essa forma de expressão, porque é assim que normalmente a gente faz referência, né, eu mostro que, apesar de isso ter um percurso enorme, né, na realidade brasileira, porque eu, quando falo do capitalismo, né, da sociedade capitalista, eu vou falar desse capitalismo de modo geral, né, quais são as suas características, né, mas eu faço e trago algumas particularidades do capitalismo brasileiro, né, então eu sei que
essa situação de criminalização dos pobres, da pobreza, no nosso país, principalmente, né, é algo agudo, né, e que já merecia ser observado há muito tempo, né? Só que, assim, o ineditismo que isso tomou, né, e que hoje eu não tenho, assim, maneira ainda, né, não encontrei maneira de expressar, né, porque ineditismo era, hoje eu não sei mais como expressar isso, né, fez com que isso fosse tornar uma coisa insólita, quer dizer, uma coisa que parece assim algo novíssimo, né? Quer dizer, não é que é novo, né? Ele tem uma face, né, que é nova, dada a sua intensificação, né? E dessa discussão, que é uma discussão que para o serviço social é muito cara, né, porque é nesse segmento, né, que normalmente o serviço social dirige, né, a sua ação, né, e esse segmento é o segmento que mostra de forma bastante evidente, né, as expressões da questão social. Daí eu vou para o terceiro capítulo do livro, né, em que eu vou discutir ética e serviço social, ou seja, eu parto para uma discussão que é uma discussão voltada para a ética e o trabalho profissional, né, e aí eu faço algumas ponderações acerca disso, acho que trago alguns elementos assim importantes nessa discussão da ética profissional, inclusive explicitando o significado que eu atribuo a isso, o significado que eu atribuo à moral, né? E que, evidentemente, são significados que têm uma expressão histórica, né? Não é algo idealizado, né? E, além de fazer isso, eu coloco um conteúdo, né, claro, o mais claro que eu conseguir, em cada um dos princípios fundamentais desse código, né? Bom, à medida que eu faço isso, né, eu busco discutir esse conteúdo que eu trago ali de forma bastante, o mais que eu conseguir, claro, né, e vou ao campo, né? Mas para ir ao campo, conversar com os assistentes sociais dos hospitais de custódia, né, que foi o campo selecionado, e isso teve um motivo muito claro, né, porque eu, quando pensava em discutir os princípios fundamentais do Código de Ética, eu entendia que eu não queria alguma coisa particularizada, eu queria discutir a materialização disso, né, e que eu conseguisse encontrar um campo em que esse campo pudesse servir, né, de embasamento para os campos em que o serviço social trabalha de um modo geral, né? E isso foi uma coisa que eu ficava pensando, pensei no sistema prisional, né? E me dirigi ao sistema prisional, fui conversar com as assistentes sociais do sistema prisional, e lá é que eu tomei consciência de que os hospitais de custódia poderiam realmente significar esse campo síntese para esse trabalho. Porque os hospitais de custódia, digamos assim, eles têm a complexidade tamanha, né, porque eles envolvem tanto crime, como acontece no sistema prisional, mas envolve também a loucura, né? E isso faz com que seja uma área extremamente estigmatizada, né, com uma oferta de recurso pequeníssima, né? E que, por si só, a própria forma, né, daquela instituição já demonstra a violação dos direitos que se coloca ali, né? Pois bem, então, quando eu vou fazer esse tipo de discussão com os assistentes sociais, eu percebo também que essa instituição, né, além desses aspectos que eu coloquei, né, é uma instituição bastante ambígua, né, porque é uma instituição, né, que traz o crime e a loucura, mas, ao mesmo tempo, você não sabe ou não consegue identificar se você está no hospital ou se você está numa prisão. Então, tem um autor, e eu repito isso lá, quer dizer, que ele menciona que a ambiguidade é muito grande, porque você tem, ou você pode enxergar ou observar dessa forma, né? Você tem loucos na prisão, né? E você tem criminosos no hospital. Então, é uma situação em que você está lidando com dois fenômenos sociais de um vulto enorme, né, que amedrontam claramente a sociedade, né,
numa instituição muito ambígua, né, com condições de trabalho precaríssimas, porque são portadores, né, de transtorno mental, considerados inimputáveis ou semi-imputáveis, e que, para o capitalismo, não são elementos considerados produtivos. Né? Então, a estigmatização nesse sentido ela é muito forte. E os assistentes sociais que trabalham nesse local, muitas das vezes também incorporam essa situação de ambiguidade e não têm uma identificação clara, quer dizer, eles não se percebem como custodiadores, por exemplo. A Tânia Damer é uma pessoa que mostra muito isso, né? Por que você foi contratado para estar nesse local, né? Fica muito a ideia de que os assistentes sociais realizam um bom trabalho, né? E os agentes, os outros agentes de segurança realizam um mau trabalho, digamos assim, né? E a Tânia, né, que é uma pessoa de uma competência ímpar, né, e uma pessoa muito crítica, ela traz essa discussão de uma forma muito importante, quer dizer, é uma instituição realmente que chama muita atenção. Enfim, então, tentando findar aqui, né, o que eu penso é que essa obra foi uma obra que cumpriu a sua finalidade, né, eu diria assim, né? Ela realmente consegue, de uma forma atual, porque eu diria que aquilo que eu vi naquele momento, né, hoje se mostra e se mostra de forma mais aguda ainda, né? Então, eu entendo que essa obra, se era necessária, continua sendo necessária e, quiçá, até mais necessária, né, para a discussão do trabalho profissional. Né? Então, eu penso, né, que é uma obra que cumpriu o seu papel, e eu sempre achava, né, quando pensava nessa discussão, né, que eu tinha que seguir aquilo que o professor Ivo Tonet coloca, quando ele menciona a ética, ele diz, né, que a ética, se você faz uma abstração acerca da ética, né, ela não poderá contribuir de forma alguma para a humanização da sociedade capitalista. Ao contrário, ela se tornará funcional a essa ordem capitalista. Isso sempre estava na minha cabeça, né? E eu acho que foi essa direção que eu tomei, realmente. Né? Um outro aspecto que também me guiou muito, né, foi o fato de lembrar muito da colocação da professora Marilda, quando ela colocou num determinado livro, que, à medida em que, né, se proclama valores radicalmente humanistas, né, e não se esclarece como se objetivar esses valores, né, isso não adianta. E isso, para mim, é o ponto central da discussão desse livro, né? Não cindir a relação teórico-prática que tanto o serviço social diz, né, que deve acontecer, né? É entender que teoria e prática são elementos distintos, né, mas formam a humanidade, e que a gente tem que considerar isso principalmente numa profissão, né, que tem a marca da intervenção como serviço social. Né? Nós não somos profissionais que apenas analisamos a realidade, né? Nós analisamos a realidade para ter intervenção nessa realidade. Né? Enfim, eu não vou me alongar mais, né? Eu acho que, se ficou alguma dúvida, né, eu espero que realmente quem tiver acesso a esse livro consiga sanar, né, essa dúvida. Entendo que o livro ele traz aspectos que são importantes, né, no cotidiano de trabalho, né, que é um livro que tem uma atualidade clara, né? Agora, evidentemente, também não acho que nem esse, nem nenhum livro conseguiria esgotar um assunto, né, de tamanha monta e de tamanha complexidade. Mas espero que aqueles que não tiveram acesso ainda ao livro, que venham a ter, considerem, né, que esse livro prestou uma contribuição importante nesse sentido. Mais uma vez, eu agradeço muito por estar aqui, né? Mais uma vez, agradeço muito a todos aqueles que me inspiraram na realização desse livro, né? Meus alunos, meus colegas, e
particularmente, óbvio, né, essa população, né, com a qual a gente lida cotidianamente, né, e que mostra para a gente, muitas das vezes, como é sofrido e como é doído, né, fazer parte da população que é considerada a população perigosa, né, e que a gente sabe, como a Tânia coloca, que isso é um estigma, porque o grande perigo não está nessa população, o grande perigo está na caneta de alguns poucos que podem fazer muitas coisas, né, contra nós e contra essa população, e a seu favor. Gente, muito obrigada, foi um prazer imenso estar com vocês, tá? Espero que a gente tenha outros e outros e outros encontros. Mais uma vez, obrigada, Cortês. Professora, obrigado pela contribuição, né? A síntese bem redonda mesmo do que é, né, a sua proposta. Eu me sinto aqui bem privilegiado, assim, porque acho que pelo caminhar aqui do tempo, a gente vai ter pouco espaço para fazer perguntas de fora, né? E eu tenho aqui um tempinho para fazer alguns comentários, né? E aí eu queria, assim, destacar da fala da professora Valéria duas questões, né? A primeira é quando ela cita a professora Tânia Damer. É evidente, assim, tem muitas coisas que a gente poderia destacar, né? Estou focalizando aqui. Quando ela fala, né, da dificuldade dos assistentes sociais se reconhecerem também dali naquele campo do sistema prisional como agente de custódia, enfim, o termo que a gente queira utilizar, mas que cumpre uma função de controle, né? E aí é resgatar, né, o que Marildo, o que Zé Paulo, né, o que as próprias professoras Valéria, Yolanda e Eunice falam, assim, né, da dimensão contraditória da profissão em que a gente atua, né, nesse aspecto do consenso, da coerção, de certa forma, né? A Marilda tem um texto que fala exatamente sobre isso, né? E no sistema prisional não seria diferente. O Thompson, que não é nenhum marxista, por exemplo, ele resgata isso lá na década de 70, assim, né? Lá na questão penitenciária, ele fala do pessoal técnico e do pessoal da segurança. Então, e como que isso tem os conflitos entre eles, mas como que eles também operam dentro de uma lógica, vamos dizer assim, do que é a funcionalidade do sistema prisional. A professora, né, Valéria, para quem não sabe, ela tem mestrado em filosofia, e isso fica muito claro quando a gente pensa, né, quando a gente vê a obra dela, né, o conteúdo e o rigor, e a quantidade de autores dos quais ela utiliza. Né? Então, ela começa em Heráclito, passa por Aristóteles, resgata Kant, Hegel, Marx, Lukács, Mandel, Mesaros, enfim, e vários autores também do serviço social, como a própria professora Marildo, o próprio professor Zé Paulo, a própria professora Yolanda também são citados, enfim. E aí eu quero aproveitar esse gancho assim, para poder fazer a pergunta para a professora Yolanda, né? A professora Yolanda, que foi orientadora da professora Valéria na produção da tese dela, né, que foi publicada há mais ou menos aí, há uma década, prefaciou o livro, né, fez a primeira prefácio. E no primeiro prefácio, ela tem uma frase bastante assertiva, né? A obra que ora se apresenta vem adensar o pensamento crítico das ciências humanas e sociais aplicadas no que se refere às produções sobre a concepção ontológica da ética, né? E aí, assim, na minha modesta avaliação, né, muito modesta, em geral, quando o assunto é ética, pelo menos o que eu tenho percebido no serviço social, que existe uma tendência a uma discussão mais filosófica, conceitual, né, bem abstrata, de certa forma. Né? E isso me parece que persiste até os dias atuais. Assim, né? E pouquíssimas são as discussões que conseguem se aproximar, né, do cotidiano profissional na sua dimensão ética, como a professora Valéria consegue realizar no livro dela. E a minha pergunta, professora, se a senhora poderia falar um pouco sobre essa rica contribuição da professora Valéria ao pensamento crítico que envolve ética e trabalho profissional. Ok, João, essa sua pergunta é super oportuna nesse momento. Eu acho, João, que as novas gerações talvez não consigam dimensionar, né, o que significa para uma profissão como a nossa, né, que no senso comum, muitas vezes, é considerada ainda como uma vocação,
né? Carregada de interpretações voluntariosas, messiânicas, né? O quanto é difícil para essa profissão sair do terreno de uma ética eticista, abstrata, né? Uma ética do dever ser, e se fundamentar pela ontologia do ser social que se realiza, que se funda pelo trabalho. E para responder essa tua pergunta, eu queria falar sobre a visão, né, da ética como abstração, e eu vou colocar duas tendências e que se desdobram em três. Historicamente, o serviço social, mas também não apenas, né, o serviço social e outras profissões, vem se balizando através de uma ética abstrata. Se você pegar os códigos de ética de outras profissões, a mesma coisa acontece, né? E o grande mentor, o grande influenciador disso, por incrível que pareça, desde tantos anos atrás, é o Immanuel Kant, né? O Kant é um filósofo que tem importância central no debate da ética, né? Ele estabelece uma ética de comportamentos universais, né? Baseado em leis universais, válidas para todos, em todas as circunstâncias, e o que ele chama, inclusive, de imperativo categórico, né? E aí, essa visão é que o sujeito tem que agir segundo princípios. Então, não importa a realidade concreta, mas sim os princípios que transcendem qualquer circunstância. E isso entra no senso comum, né, da seguinte maneira: faça aos outros aquilo que você quer que faça para si mesmo, para você mesmo. Então, você não importa em que circunstância, não tem análise histórica, né? É uma ética baseada em abstração, realmente, né? Baseada em princípios gerais, que são válidos para todos os sujeitos, em todas as circunstâncias. E é uma ética deshistoricizada, né? Não tem uma relação direta com a realidade, com o momento histórico, as circunstâncias, enfim. Não é à toa que o próprio sujeito kantiano, ele é um sujeito transcendental, porque ele não existe em realidade, né? Ele não é um sujeito real e concreto. Então, isso dificulta, né, totalmente a compreensão de uma ética encarnada, como eu vou falar, né? Uma ética encarnada no sujeito, né, de carne e osso, que realiza, né, os seus princípios em que circunstâncias. Então, para o serviço social, especialmente no Brasil, que eu não conheço bem a realidade dos outros países, pelo vínculo que nós, na profissão, tivemos com a Igreja Católica, e ainda recebemos as suas influências, né? E pelo pensamento neotomista, eu não tenho tempo para falar, e nem competência para falar sobre ele, mas eu já queria indicar um belo texto da professora Olegna Guedes, que está, inclusive, numa coletânea que eu e a professora Valéria Forte acabamos de organizar, e vai ser lançada em breve, no dia 30, né? Agora, no dia 30 próximo, que se chama Fundamentos Filosóficos para o Serviço Social. A professora Olegna trabalha brilhantemente, né? Ela fala do newtonismo, as suas bases de fundamentação, mas ela fala também das implicações do newtonismo para a ética e para o trabalho profissional. Então, obviamente, a concepção de ética tem a ver com valores, e o newtonismo coloca um conjunto de valores que não são apenas conservadores, mas que são abstratos realmente, né? Ele fala, por exemplo, do bem comum. Ora, nada mais abstrato que numa sociedade de classes, né, da exploração, da dominação, da opressão de uma classe sobre a outra, né? Ou, às vezes, uma opressão entre sujeitos de uma mesma classe. Nada mais estranho, né, do que se falar em bem comum. O newtonismo fala da dignidade da pessoa humana, né? Pense nesse momento de pandemia, né? O que a gente pode resgatar disso? Essa visão de mundo, né, do newtonismo, ela não trata dos sujeitos reais e concretos, né? A partir das suas inserções sociais, culturais, regionais, de gênero, de raça, mas trata dos sujeitos a partir de uma vaga noção de pessoa humana. E isso não nos tira completamente a particularidade, né, que dá a nós, né, que nos coloca como seres e sujeitos históricos. A influência kantiana e newtomista reduzem a ética a comportamentos, né, um conjunto de comportamentos morais, condutas pessoais que devem ser observadas e obedecidas. Na verdade, tratava-se de uma deontologia, que era aquilo que a gente se orientava, um conjunto de deveres, né?
a ética era isso, era um conjunto de normas, de deveres baseados na moral dominante. Ora, e a partir dessa influência neotomista e neocantiana, a ética virou isso, né? Um conjunto de normas moralistas e moralizantes. E não importa a circunstância, elas devem ser acatadas. Então, o serviço social renovado e essa vertente crítica, né, que está em construção há mais de 40 anos na profissão, e que alguns chamam de intenção de ruptura com o conservadorismo, essa vertente vem enfrentando esse debate, né? E o faz com as armas da crítica, ou seja, buscando os fundamentos na ontologia do ser social, que se funda no e pelo trabalho. Então, essa é uma outra tendência do debate da ética, que faz avançar enormemente aquela visão, né, moralista e moralizante. Porque pensa valores como construções históricas de homens e mulheres, como está no próprio livro da professora Valéria, né, o primeiro capítulo dele, todo a partir daí, em que se articula com o capítulo 2º, que é sobre economia, né, na sociedade burguesa, né, a ética e a economia. Então, voltando, essa visão de ética como construção histórica, né, no processo de produção e reprodução da vida material e espiritual de homens e mulheres, que fazem a sua escolha, que constroem valores e também desvalores. E aqui há uma contribuição enorme de dois grandes filósofos do campo marxista, George Lukács, e uma ex-marxista, que é Agnes Heller, dois filósofos húngaros que trazem, né, a partir da obra de Marx, eles avançam na construção, na discussão de valores e na discussão da ideologia, como um conjunto de ideias, como um conjunto de valores que são construídos historicamente, mas que exercem uma certa pressão, uma certa coerção sobre os sujeitos. E essa tendência, né, de se balizar pela ontologia do ser social, que é um enorme avanço da profissão, ela, às vezes, pode se restringir também a uma ética numa perspectiva abstrata. Quando, se ela não for traduzida através de muitas, múltiplas e complexas mediações para o trabalho profissional. Então, nós temos várias discussões de ética também no campo crítico, no campo marxista, ou fundamentada, né, até em outros que não só na ontologia. Vários autores o fazem, mas não necessariamente pensando a ética profissional, né? Como é que isso ocorre? Por qual é o avanço disso, né? É quando se entende que assistentes sociais são trabalhadores e trabalhadoras, né? Quando nós entendemos o sujeito profissional como um sujeito ético que responde a determinações da realidade. Portanto, nós, assistentes sociais, não somos mártires, não somos messias, não somos agentes de transformação, não somos agentes revolucionários, somos trabalhadores e trabalhadoras cujo exercício profissional depende de um conjunto de determinações externas, seja do Estado, das políticas sociais, das instituições, relacionadas com o nosso contrato de trabalho, com o tipo de vínculo que nós temos, com a nossa carga horária, com o horário de trabalho, com o salário. Essas são algumas das muitas, múltiplas e complexas mediações que se põem para o sujeito ético. Mas, como sujeito ético, também nós somos portadores de razão e de intenção. E, por isso, nós pensamos e escolhemos. E escolhemos dentro de alternativas que nos são postas pelo processo histórico, mas com a nossa razão nós podemos construir novas alternativas. É aí que está a potencialidade desse sujeito ético que é, né, como a professora Valéria trata no seu livro, esse sujeito profissional. E temos que superar, portanto, esse idealismo, né, que é uma tendência de nos levar a uma leitura abstrata da ética. O livro da Valéria indica isso, né, em que condições éticas profissionais operam no cotidiano, né, e como ele pode ser o antídoto, né, no enfrentamento das situações postas num campo tão complexo como esse dos hospitais de custódia. Então, ela faz uma análise concreta de situações concretas. Para mim, esse é o grande mérito desse livro. Portanto, penso que ele é um livro absolutamente atual, né, para discutir, e Valéria já identificou isso. Porque existe um conjunto de determinações que tem que existir na realidade para que
esse sujeito ético possa realizar determinados valores, né? Possa expressar determinados valores. O nosso projeto ético-político, que é uma construção sólida, coerente, consistente, original, viável, ele tem uma centralidade na categoria praxis, né? De modo que ele tem que estar respondendo ao cotidiano do trabalho profissional. Também não de maneira direta, eu vou pegar o projeto e vou implementar na prática. Não é assim, né? Mas ele é uma referência importantíssima, né? E Valéria e eu, né, também organizamos uma coletânea sobre o projeto ético-político, e nessa ocasião eu discuto a concepção, a apropriação idealista que muitas vezes nós fazemos do nosso projeto ético-político. Isso é importante para a gente estar atento e atenta nesse processo. Esse projeto, como eu estava dizendo, ele é um projeto que tem uma direção estratégica muito clara, né? Ele impõe a ruptura com o conservadorismo, inclusive com essas concepções de ética que estão aí, né, ainda de maneira abstrata. Ele defende princípios fundamentais e ele se confronta efetivamente, ele permite que nós nos confrontemos efetivamente com os valores com os valores burgueses, da sociedade burguesa, também como Valéria trabalha, e também com uma direção social com a sociedade burguesa, né? Ele coloca valores para que a gente possa enfrentar a sociedade burguesa, tanto na concepção de valores, quanto na sua concepção política. Então, mas ele tem que ser apropriado, né? Ele tem que ser apropriado nos seus fundamentos materialista, histórico, dialético, e realizado por sujeitos profissionais nas suas práticas, tanto individuais como coletivas. E esse é um enorme desafio. Mas a nossa profissão gosta de desafios, né? E me parece que nós, assistentes sociais, temos um modo de ser que é a ousadia. Então, eu não tenho preocupação de que também o livro vai potencializar esse traço característico da ousadia de assistentes sociais. É isso, João. Será que eu saí do ar? Eu não vejo ninguém, não ouço ninguém? Yolanda, não, querida, não foi isso, não. Aconteceu um desastre aqui. Cortaram a luz na casa do João e ele não está conseguindo mais, coitado, entrar. Então, a gente se pede desculpa, né, ao público, e a Clarissa vai substituir o João na live. Não tem outro jeito, né? Ela vai ter que dar essa direção. O improviso, né? Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, porque, pelo que eu saiba, agora o João faria alguma pergunta a Eunice, no caso, a Clarissa vai ter que dar o seu improviso aí, né? Não tem jeito. E a gente pede desculpa ao público, mas, enfim, né? Coisas do Rio de Janeiro, né? Vai fazer o quê? Do Estado, no caso, né? Porque o João é do Estado aí de Janeiro. Eu achei que tivessem me cortado, viu, Valéria? Não cortaram. Eu falei muito e falaria mais se Não cortaram, né? Eu acho também que a gente vai ter que segurar um pouco para evitar de não cansar, né, as pessoas, porque não passar muito tempo, né? Clarissa, apareça, Clarissa. Não tem jeito. Olá, boa noite. O João tinha deixado aqui algumas perguntas já prontas, então eu vou ler como se ele estivesse aqui falando, né, em nome dele. Aí ele deixou assim: professora Eunice, eu sou de uma geração em que o cinema foi praticamente dominado, se é que ainda não é, pela indústria cinematográfica hollywoodiana. Essa geração do qual faço parte aprendeu com essa indústria que determinadas pessoas em sofrimento psíquico têm todo um perfil construído quase que geneticamente para se tornar um vilão, ou seja, um bandido. Desde 1940, assim é tratado Coringa, o antagônico do Batman. Em 2019, essa mesma indústria lança um filme apenas sobre o Coringa, e diferentemente do que ocorria nos últimos 79 anos,
Coringa é apresentado ao mundo como um sujeito em sofrimento psíquico, um ser humano negligenciado pelo Estado desde a infância, que sofre moralizações de assistente social e pertence àquilo que Marx chama de superpopulação relativa estagnada. Curiosamente, quadro semelhante ao dos usuários dos hospitais de custódia e de tratamento penal, historicamente chamados de manicômios de A senhora começa o prefácio da 5ª edição do livro destacando logo no título o binômio loucura e criminoso. Sérgio Carrara, uma das principais referências que a professora Valéria utiliza no livro, fala que os hospitais de custódia lidam com duas das realidades mais deprimentes das sociedades modernas, louco e criminoso. Como a senhora apreende a contribuição da professora Valéria nesse processo contra-hegemônico de contribuir para que esses sujeitos deixem de ser tratados como nada? Bem, pena, né, que o João está conseguindo nos ouvir, pelo menos, né? Mas vamos lá. Eu acho que foi muito bom o João ter trazido, né, o cinema para essa pergunta, né, que ele formulou e que a Clarissa leu aí agora. Eu penso que os filmes nos ajudam muito a debater e a refletir sobre o mundo social em que a gente vive e as instituições, né, dele fazem parte. E eu acho que, nesse caso, na relação com a pesquisa da professora Valéria Forte, exposta nesse livro, né, que está sendo lançado hoje, Ética, Crime e Loucura, eu acho que nada melhor do que o filme Coringa para nos trazer essa bárbara, né, realidade posta e imposta, né, pelo neoliberalismo, como a sua investida na redução do Estado, no desfinanciamento dos serviços públicos, e, emblematicamente, no filme, é representado pelo corte do serviço psiquiátrico que atendia o personagem Coringa. Quem não viu o filme, eu recomendo que veja. Agora, quanto à observação que o João faz de que o Coringa, o personagem do filme, se insere na superpopulação relativa estagnada, conforme Marcos nos ensina, né? Eu nem sei se é possível dizer que ele e o que ele representa se inserem integralmente nessa condição. Isso, se a gente entender que a população relativamente estagnada é aquela que não consegue estabelecer vínculo de trabalho, né? É aquela que tenta sobreviver perambulando de uma ocupação a outra, aquela que é explorada ao máximo com o mínimo de remuneração ou de salário. Acho que, embora isso seja algo trágico, né, e abarca cada vez mais boa parte da população brasileira, uma situação que atualmente é ainda mais agravada pela crise sanitária, econômica, política que a gente está vivendo nesse país, eu acho que o Coringa do filme é ainda menos do que isso. Poderia ser, se a gente comparar, né, com os sujeitos dos hospitais de custódia, né, que a professora Valéria, né? Eu acho que talvez poderia ser classificado como parte dessa população que é totalmente sobrante, totalmente descartável para o capital, população que não interessa de nenhuma maneira a esse capitalismo financiarizado, né? Esse capitalismo predatório em que vivemos, uma população para quem o futuro não comporta nenhum sonho, não comporta nenhum projeto de vida. Acho que é aí que está a barbárie maior e a tragédia, né? E eu acho que é nesse sentido que se coloca, né, a igualdade maior entre o personagem Coringa e os sujeitos dos hospitais de custódia, quando eles são considerados como nada. Na aguçada fala, né, de uma das assistentes sociais entrevistada pela pesquisa, né, pela pesquisadora, né, a professora Valéria. Esse nada é revelado pela pesquisa ao descortinar a indignidade das condições, né, em que os presos, na sua maioria, pretos e pobres, a gente não pode esquecer, né? Essa indignidade das condições em que eles vivem nos hospitais de custódia, marcados pela precariedade das condições materiais e físicas, pela não higienização, pelo não oferecimento de escolarização, pelo não oferecimento de esportes, o que certamente só vai acentuar o seu sofrimento mental. Muitos dos presos e loucos, né,
lembrando aqui, reforçando, na sua maioria, pretos e pobres, estão lá há décadas, conforme a pesquisa revela, né? Sem qualquer ideia de como está o mundo aqui fora. Muitos não têm qualquer contato com os familiares, vivenciam uma inclusão dramática, né, numa fala do próprio livro, pois eles só acessam algum direito, como um tratamento de saúde, por exemplo, quando chegam à instituição penal, né, que a pesquisa vai estar mostrando. Acho que, nesse sentido, a pesquisa que a professora Valéria realizou e que está publicada neste livro, eu acho que ela revela, de várias formas, a criminalização dos pobres e a inclusão perversa daqueles que são totalmente inaceitáveis pelo mercado. A gente não pode perder isso de vista, né? Ou seja, daqueles que são nadas, né? Para o mercado que comanda, né, o capitalismo predatório em que a gente vive. Eu acho que, frente a essa dramática realidade, a pesquisa da professora Valéria, enquanto parte de um processo contra-hegemônico a essa realidade, pode contribuir para que esses sujeitos deixem de serem invisibilizados, né, e deixem de ser tratados como nada. Exatamente por ela desvendar a realidade vivida por criminosos e loucos, e a realidade de trabalho de assistentes sociais que atuam na instituição, que os contém, isolam, ordenam e disciplinam. É essa a função dessa instituição, né? Uma realidade contada pelas profissionais que lá trabalham, né, com falas que nos fazem pensar sobre o dia a dia do seu trabalho, que estão expostas, né, no livro. O texto ele vai contribuir para a contra-hegemonia exatamente porque aposta em valores que apontem para a possibilidade de emancipação humana, sem privilégio de corporativismo e de interesses particulares. Contribui exatamente porque Valéria guia a pesquisa sobre o trabalho profissional e nela, busca conhecer e analisar possibilidades e limites da concretização do projeto ético-político do serviço social, inserido que está nessa crise, né, capitalista contemporânea. Acho que são muitas as contribuições do livro, mas uma das maiores é que, a partir de sua perspectiva permanentemente provocadora, né, ele nos faz pensar sobre a necessidade e a importância da produção do conhecimento a respeito da concretização do trabalho cotidiano. Acho que aí, buscando captar os limites e possibilidades de efetivação do projeto profissional de serviço social, em meio às contradições postas por uma sociedade moldada e gerida pelo capitalismo predator e desumanizante. E o seu valor também se coloca, se coloca de diversas maneiras, mas acho que ele se coloca especialmente pela sua aposta, né, e eu vou reproduzir aqui uma frase dela, no entendimento de que essa realidade, por mais árida que possa parecer, não é inquestionável, insuperável, refratária às ações profissionais qualificadas. Isso na palavra da assistente social, pesquisadora e professora Valéria, né? Isso é, por mais árida que seja a realidade de trabalho, existem possibilidades de objetivação do projeto profissional do serviço social, que é a preocupação central, né, nessa pesquisa, conduzida pela Valéria, eu acho que posso dizer, né, a preocupação central de sua vida profissional. E já que o João fez essa provocação dessa pergunta a partir de um filme, eu vou tomar a liberdade de finalizar a resposta trazendo a lembrança de um outro filme brasileiro, Bacurau. Um filme que, ainda que a ideia de vingança e não de organização política seja passada no filme, ele é um filme que trata de uma história que nos mostra que uma possível resistência à barbárie e uma possível construção de contra-hegemonia passa pela correta identificação do inimigo e pela organização coletiva para o seu enfrentamento. E o conhecimento dado pela ciência e a permanente reflexão sobre a realidade social é essencial para isso. Eu acho que o livro da Valéria nos provoca nesse sentido. É isso. Não sei se eu passei meus 10 minutos aqui. Nossa. Boa noite, gente. Voltei, mas voltei sem imagem. O capitalismo está tentando derrubar a gente. João. Mas teve imagem bonita aí. Eu fiquei nervoso, professora. Foi isso. Eu fiquei nervoso. Mas vamos lá, gente. Vamos dar continuidade. Professora, eu peguei a sua resposta.
Beleza. Professora Eunice, peguei sua resposta, obrigado, sim. Gostei bastante, né, da citação aqui, agora no final, do Bacurau, principalmente. Passar para a professora Yolanda, né, uma pergunta bastante objetiva, professora, que tem a ver com um momento, né, conjuntural, assim, que a gente está vivenciando. A pergunta é objetiva, agora a resposta, professora, a senhora vai precisar aí de mais de 10 minutos, eu tenho certeza. Assim, né, a gente tem percebido que, do atual momento histórico do Brasil, um avanço aí do irracionalismo, né? E aí eu queria perguntar à senhora se a senhora acredita que a obra da professora Valéria pode contribuir nessa luta contra o irracionalismo e como seria essa contribuição. Só isso. Só isso. Só isso, né, João? Simples assim, né, querido? Olha só, eu acho a sua pergunta bastante simples, muito boa. Aliás, suas perguntas são muito boas, né? E muito oportuna, embora eu teria que ter uma live, né, para poder responder. Mas, assim, eu acho que ela, inclusive, se relaciona com a anterior, João, que você me fez, né? Nós vivemos tempos dramáticos, né? Uma crise econômica que se aprofunda com a crise sanitária e que no Brasil se soma uma crise política e institucional e que, obviamente, agrava, né, esse processo de violação de direitos em todas as esferas da vida humana, né? Sobretudo com relação à própria vida, né? Então, assim, e o governo, João, é a expressão desse racionalismo, né? As pessoas falam, fazem críticas, dizem o que querem, né? As pessoas do governo, né? Falam e não falam, e depois dizem, não, mas esquecem tudo que eu disse, né? A gente já teve uma história, né? Um momento da história que foi também assim, mas é como se nada eles tivessem falado. Não, eu não disse isso, está tudo gravado, as pessoas viram, né? Então, realmente é um momento de profundo irracionalismo, né? E, veja, não se questiona o critério de verdade, mas se questiona se existe uma verdade, né? Não se questiona, não é uma pergunta assim, o que é a verdade, como é a pergunta da filosofia. Não, nesses tempos se perguntam se a verdade existe, né? Então, a verdade passa a ser o desejo do sujeito, né? Cada um tem o seu desejo, cada um tem a sua verdade preferencial, então a verdade virou isso. Isso é muito sério, né? Há uma negação da objetividade dos fatos que passam a ser apenas aquilo que o sujeito quer que seja. Então, a verdade sequer está relacionada com uma leitura superficial e fenomenal, que é o que a gente discute, né? Nossa, é uma verdade, mas foi apanhada na imediaticidade. Sequer isso, né? Porque não existe nenhuma leitura de realidade nessa visão, né? Pois nem realidade existe, que é o confronto, aquilo que é o confronto do que aquilo que a professora Valéria fala, né? Que dizem que a verdade é mera construção do sujeito. E essas ideias estão sendo disseminadas e se proliferam a cada dia. Eu fiquei até achando curioso, eu assisti esses dias um vídeo que falava da unipós-verdade, que é a Universidade da Pós-Verdade. Talvez no YouTube vocês encontrem, é muito rico, porque expressa realmente o que nós estamos vivendo no nosso cotidiano. Então, a unipós-verdade é a universidade que vai trazer os conhecimentos para garantir, né, que essa verdade seja negada, né? Então, o Lukács, Jorge Lukács, ele vai dizer que o pensamento irracionalista surge e se mantém, ele se nutre da crise, se nutre da insegurança, do medo, ele se alimenta disso, e é justamente o que nós estamos vivendo, uma crise sem precedente, um medo, insegurança, instabilidade emocional, instabilidade financeira, né? Fome, miséria, a falta de perspectiva, né? O que será amanhã? Então, é isso que cria o momento mais oportuno para o avanço dessa perspectiva. E não tenha dúvidas que o irracionalismo é um vírus oportunista, que vai se valendo das nossas fraquezas emocionais e materiais. Nenhum período pode que antecedeu a esse teve tantas condições para que esse pensamento se alastrasse. E quais as consequências disso, né? Primeiro, de surgirem
projetos oportunistas, pautados em concepções de profissão muito diferentes dessa que nós temos construído coletivamente nos últimos 40 anos, há mais de 40 anos. Né? Certamente é um retrocesso. Nós vivemos um período de regressão idealista. As próprias conquistas civilizatórias são questionadas. E aí, o desafio, né, de materializar, portanto, né, princípios éticos na cotidianeidade acaba ficando cada vez mais difícil em períodos de barbárie. Mas não quer dizer que eles sejam impossíveis. Então, qual é o potencial disso? Né? E o desafio para nós, nesse momento, é como materializar esses princípios éticos na cotidianeidade do nosso trabalho, evitando que eles se transformem naquilo que você já me perguntou, nos indicativos abstratos, descolados do processo histórico. Né? E o nosso projeto, ele afirma como um compromisso central a liberdade, né? Que implica em outras coisas que estão no próprio projeto ético-político, né? No nosso próprio código de ética, na abertura dele, né? Que é a relação com a autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos. E nós estamos justamente vivendo um período que nega isso, né? Que nos nega tudo isso, inclusive a própria liberdade de expressão. Então, isso tem repercussões diretas no trabalho profissional e nos rumos impressos ao trabalho profissional. Bom, o professor Zé Paulo Neto tem uma colocação que eu gosto muito. Ele vai dizer assim: todas as profissões desenham-se conflitos de projetos profissionais. Os projetos profissionais se conflitam, né? E eles são mais ou menos compatíveis com determinadas hegemonias políticas. Então, é possível surgirem novos projetos compatíveis com a hegemonia política que está se construindo pós-governo, pós a vitória pelas urnas de Bolsonaro, pelas urnas, né? Portanto, essa dimensão ideopolítica da profissão, que é muito importante, ela precisa ser pensada junto com as condições de trabalho, junto com o significado social da profissão, né? E os vários segmentos que configuram essa profissão, não é, porque essa profissão não é um bloco unitário, esses vários segmentos têm diferenças. Então, vai acontecer de aparecerem outras tendências, perspectivas, enfim. Né? Nesse momento aparece mesmo, a gente já observa isso. Né? E essas visões, né, isso é resultado dessa contextualidade histórica, e ela é a mais favorável justamente por isso, porque os sujeitos aparecem, criam narrativas, criam discursos antigos, né, renovam discursos já antigos, mas acaba que há uma polarização maior dessa profissão. Talvez seja essa, né? O livro da Valéria é uma herança, é um legado, é um patrimônio de um determinado projeto, de uma determinada vertente da profissão, né? Que é uma vertente que está consolidada, mas que está o tempo todo sendo confrontada, como é a própria realidade, né? As contradições postas na realidade é uma condição de ser da própria realidade. Então, eu acho que esse livro é um exemplar muito significativo dessa vertente, né? E que, pela sua extração materialista, histórica e dialética, permite analisar a realidade dentro de uma perspectiva de totalidade. E a própria estrutura do livro mostra essa perspectiva de totalidade, né? E é uma perspectiva que permite que a autora apresente uma articulação orgânica entre as dimensões da profissão, né? Uma unidade de diverso, uma unidade entre as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Então, este livro mostra claramente essa unidade, né? Eu não preciso falar, agora vou falar dessa dimensão, não. A maneira como ela vai trabalhando os dados da sua pesquisa, que é uma pesquisa riquíssima, ele vai mostrando isso e, efetivamente, ele serve para enfrentar o quê? O racionalismo que descola a realidade e que nega a realidade, né? Então, é importante, porque esse livro situa a profissão, né, no interior da classe trabalhadora e expressa efetivamente as condições de trabalho.
né? Expressa a flexibilização, a precarização, a intensificação do trabalho, tudo que a gente está vivendo, mas expressa também a financiarização, a mundialização, ou seja, ele expressa a realidade. Portanto, ele tem, né, ele é um instrumento de enfrentamento dessa realidade, porque o conhecimento é o instrumento de enfrentar a realidade. O livro não se anacronizou, a meu ver, por 2 elementos, e aí eu vou fechar. Eu acho que ele marca claramente um determinado projeto de serviço social, né, que hoje é hegemônico, eu espero que o seja, que foi haurido no pensamento crítico, e não é apenas para o serviço social, ele serve para outras profissões, né? Ele está fundamentado na teoria social de Marx, eu já comentei isso, né? Mas o que é interessante é que ele coloca no centro o trabalho profissional. Enquanto tiver capitalismo, esse livro será atual, porque ela coloca todas as condições objetivas e relações de trabalho que comparecem, né, nesse espaço socioocupacional no qual ela estuda e traz contribuições. E não pode se restringir a esse espaço, porque tem uma dimensão que abarca outros espaços profissionais. Então, ele não é um livro nem datado e nem circunscrito ao espaço, digamos, né, de quem trabalha em hospitais de custódia. Então, para finalizar, eu diria que nenhum livro chega à sua 5ª edição sem ser reconhecido, sem ser atual e sem ser uma contribuição relevante. Eu desejo a esta nova edição uma vida longa, né, pela Cortez agora, e desejo também uma vida longa à autora, que é a minha querida amiga. Nossa, eu vou acabar passando mal aqui. Obrigado, professora Yolanda. Minha pergunta para a professora Eunice agora, ela no prefácio à 5ª edição, né, escreve no último parágrafo dele uma assertiva que acho que combina bem assim com principalmente o final da fala da professora Yolanda agora, né? Que esse livro ele nos convida a fazer perguntas à realidade, né? A professora Yolanda bateu bem nessa tecla. E aí a minha pergunta vai no sentido assim, professora Eunice, se a senhora poderia nos apresentar algumas perguntas que poderíamos fazer baseado no livro A Realidade de Hoje e o porquê delas. João, quando eu for lançar um livro, eu vou te chamar, viu, para você fazer as perguntas. Obrigado. Gente, primeiro eu queria concordar com a que a professora Yolanda falou, que o livro não é datado, né? E ele nem é um livro voltado única e exclusivamente para o serviço social no âmbito dos hospitais de custódia ou do sistema prisional. Ele é um livro que extrapola para todas as áreas do serviço social. E ele, por isso mesmo, acho que a leitura do livro, né, provoca inúmeras questões na nossa cabeça, né? E a gente tem um tempo limitado aqui, não vai permitir que a gente possa tratar de todas elas, todas as perguntas que ele faz a gente pensar, né, sobre a realidade. Eu vou me ater mais a algumas questões que foram me surgindo, que tem a ver mais com o capítulo 3, com o trabalho cotidiano, né? Obviamente, eu vou trazer perguntas, não vou trazer respostas, né? Respostas para a gente levar, para a gente refletir, quem sabe em uma outra possibilidade, né? A professora Valéria mesmo nos traga essas respostas. Eu vou reproduzir algumas que eu falo, inclusive, no próprio prefácio, né? Principalmente essas voltadas para o trabalho dos assistentes sociais lá na ponta, lá no cotidiano, né? Que é a preocupação central, né? Da pesquisa realizada pela professora Valéria. Eu acho que essas reflexões que ela faz, né, nos mobilizam a pensar sobre a ética e a projeção de finalidades, que é inerente a todo trabalho, né? E, nesse caso, o trabalho realizado por assistentes sociais. Acho que isso nos leva a algumas questões para a gente pensar, né? Afinal, nós, assistentes sociais, temos projetado conscientemente a finalidade do trabalho que realizamos no cotidiano? Nos vários e diversos espaços de trabalho em que a gente se insere?
Quais os valores e concepções, que valores e concepções que nos guiam, né, nesse trabalho? Quais os meios que empregamos para, nesse movimento de apreensão do real, objetivarmos o nosso trabalho, né, enquanto captação de uma porção necessária da totalidade, conforme o próprio livro vai nos trazer. Será que nós temos buscado captar as determinações do real para contribuirmos com transformações da realidade, com transformações, né, da sociedade, na perspectiva do projeto ético-político do serviço social que a professora Yolanda trouxe tão bem, né? Em especial, referenciado pelos princípios do nosso código de ética, e que no livro são trabalhados um a um, né, pela pesquisa. Como nós estamos lidando com as contradições da sociabilidade burguesa posta na nossa realidade de trabalho? Nossas escolhas guiam-se pelo reconhecimento coletivo das necessidades postas pelo humano genérico, ou a gente aposta com apoio na aparente contradição, né, entre indivíduos e sociedade, no individualismo e na meritocracia, desconectando nosso pensamento da construção histórica e das determinações do real? Enfim, estamos... E como estamos materializando o projeto ético-político do serviço social lá no concreto do trabalho cotidiano, né? Acho que cada uma dessas questões, por si só, daria várias outras pesquisas, né? Mas a gente teria inúmeras outras para a gente pensar e refletir, principalmente sobre o trabalho. E aqui, acho que só para ilustrar um pouco mais, me ocorre a lembrança de um trabalho que eu fiz recentemente, junto com a Rita e a Abigail para o Cefes, sobre a opinião técnica de assistentes sociais em registros profissionais que foram objeto de recursos disciplinares éticos no Conselho. Praticamente todos os processos analisados tinham relação direta e indireta com a área sociojurídica, judiciário, unidade de internação de adolescentes, prisões, etc. E, particularmente sobre o sistema prisional, uma das questões que mais chamaram a nossa atenção foi os quesitos definidos pelos juízes, né? Para ser respondido por assistente social ou pela equipe que realiza o, entre aspas, exame crinológico, quando da sua existência, né? Quesitos que, na sua quase totalidade, fogem do que seriam atribuições das assistentes sociais, na medida em que praticamente determinam que seja oferecido pela profissional ou pela equipe, né, um diagnóstico seguro, no sentido de que o preso teve remorsos, que enfrentará com responsabilidade a liberdade e que não irá reincidir caso tenha progressão da pena. E ao a gente buscar respostas a isso, eu vou fazer já a relação com o que a gente está pensando aqui do livro, né, da professora Valéria. Quando a gente foi encontrar algumas respostas a esses quesitos, entre outras, apareciam afirmações de que o sujeito assume a culpa, porém não demonstra sentimento de culpa e nem consciência da gravidade dos seus atos, né, que vai exigir que ele tenha um tempo maior de cumprimento de pena, para que ele possa amadurecer e aproveitar a terapêutica penal. Aí está escrito nos registros analisados. Aí fica evidente essa reprodução de conhecimentos típicos do senso comum, né, com risco de juízos, né, de emissão de juízo de valor, a serviço da finalidade institucional em detrimento da profissional. Então, essas provocações que a professora Valéria faz, né, nessa obra, ela vai nos levar a questionar esse tipo de trabalho, né? Afinal, estamos a serviço de quem? Essa é uma pergunta recorrente que nós, assistentes sociais, fazemos, né? Podem me dizer, não, mas temos uma autonomia relativa, principalmente em espaços de coerção, né? No caso dos espaços relacionados aí à justiça, né? Mas nós temos possibilidades também, e acho que o livro também aponta para isso, né? Acho que essa reflexão constante entre a finalidade, né, profissional e a finalidade institucional, nós não podemos perder de vista, e o livro nos convoca a isso, né? Eu acho que ainda que a pesquisa da professora Valéria seja no hospital de custódia, né, nós sabemos que a essência dessas requisições aqui que eu comentei podem não ser muito, que chegam para as assistentes sociais que lá atuam, não são muito diferentes de algumas que eu citei aqui, né? E não deve ser fácil para o profissional que está lá, nesse cotidiano de trabalho, resistir ao estresse,
alienação, né, provocada aí por um cotidiano tenso, denso, né, condições precaríssimas de trabalho, como as vivenciadas nesse tipo de instituição. Mas a resistência a tudo isso, a gente não pode esquecer, né, passa pela dimensão investigativa da profissão, passa pela pesquisa, pelo conhecimento dessas tramas que movimentam a realidade social, ainda que, obviamente, não somente, né, por essa dimensão. Eu acho que, nesse sentido, o conhecimento produzido com a pesquisa, a análise rigorosa realizada pela professora Valéria, só vem a confirmar que a produção do conhecimento, ao fomentar perguntas à realidade social, nos inspira e nos oferece possibilidades para articular movimentações, né, para transformá-la. Transformações que passam por esse trabalho cotidiano, lá na ponta, ou seja, lá na linha de frente da intervenção. Bem, caminhando aí para a finalização, né, dessa minha fala, eu vou reafirmar aqui o último parágrafo do prefácio que eu fiz, que diz: o livro Ética, Crime e Loucura é leitura necessária para quem deseja ser partícipe de uma profissão e de uma sociedade que aposta nos valores civilizatórios. O seu conteúdo nos convida a fazer perguntas à realidade, sim, né? E nos ilumina na construção de respostas sobre o dia a dia do trabalho profissional na perspectiva crítica. E para finalizar mesmo, né, acho que eu até estourei meu tempo, vocês vão ficar bravas comigo, né? Eu queria trazer aqui a parte de um poema que nos mobiliza a resistência, em homenagem a esse instigante, né, trabalho feito pela professora Valéria, publicado nesse livro, nesse espaço aí de contenção e punição, né, de criminosos e loucos, em homenagem a todos os sujeitos, né, obrigados ao confinamento nessas instituições sociais, em homenagem a todas as assistentes sociais que estão na linha de frente do trabalho, na área da saúde, no prisional, e especialmente a autora do livro, a querida assistente social, pesquisadora e professora Valéria Forte. Por que cantamos? Se cada hora vem com sua morte, se o tempo é um covil de ladrões, os ares já não são tão bons ares, e a vida é nada mais do que um automóvel, você perguntará por que cantamos? Se nossos bravos ficam sem abraço, a pátria está morrendo de tristeza, e o coração do homem se fez cacos antes mesmo de explodir a vergonha, você perguntará por que cantamos? Se estamos longe como um horizonte, se lá ficaram as árvores e céu, se cada noite é sempre alguma ausência e cada despertar um desencontro, você perguntará por que cantamos. Cantamos porque o rio está soando, e quando soa o rio. Cantamos porque o cruel não tem nome, embora tenha nome o seu destino. Cantamos pela infância, porque tudo, e porque algum futuro, e porque o povo. Cantamos porque cremos nessa gente, porque venceremos a derrota. Cantamos porque o sol nos reconhece, porque o campo cheira a primavera, e porque nesse talo, e lá no fruto, cada pergunta tem a sua resposta. Cantamos porque chove sobre o sulco, e somos militantes desta vida. E porque não podemos, nem queremos deixar que a canção se torne cinzas. É do Mário Benedetti, em homenagem a esse trabalho incrível da professora Valéria. Nossa. E aí a realidade que a gente está vivendo hoje. Nossa! Lindo, Eunice! Belíssimo, belíssimo, belíssimo. O João, posso falar um pouquinho Obrigada por rápido isso, aqui? viu? Nós estamos precisando Pode. mesmo dessa injeção. Posso? Olha só, as minhas duas amigas, né, e intelectuais, né, de minha total admiração, eu gostaria de expressar para vocês que, lógico que eu estou extremamente sensibilizada, é um trabalho que eu realizei, mas se isso não fosse, eu estaria sensibilizada do mesmo jeito, ou quase do mesmo jeito, né? Porque a exposição de vocês foi realmente interessantíssima, emocionante, né? Então, assim, olha, eu não tenho como agradecer a vocês, eu realmente não tenho. Eu nunca tinha ouvido alguém comentar o meu livro, eu realmente nunca tinha ouvido, foi a primeira vez. Eu achava, vi a Fátima, né? A Fátima fez uma síntese do livro, uma resenha, e foi até publicado na Cortez. Mas, assim, eu nunca tinha visto alguém fazer um comentário assim.
falando. E eu digo, eu não esperava, né, que o livro gerasse coisas tão interessantes assim como vocês expuseram. Eu fiquei realmente sensibilizada, eu fico extremamente grata a vocês, e eu digo outra vez, né, a todos aqueles que eu falei anteriormente, né, as pessoas da Cortez, e particularmente, eu diria, né, a todos os assistentes sociais com os quais eu pude contar e que me proporcionou diálogo, né, para que eu pudesse pensar nessa e nas demais produções que eu venho conseguindo elaborar. Eu gostaria aqui de deixar o meu agradecimento assim, muito especial à professora Tânia Damer, né, que é uma pessoa que realmente ela esteve na minha banca na época, até pela generosidade também da minha orientadora, porque na época ela ainda não era doutora, né? E eu pedi a Yolanda que colocasse ela como notório saber da área, e a Yolanda foi gentilíssima. A Tânia é uma pessoa assim, muito envergonhada. Eu falei, Tânia, não, eu vou falar com ela. Tânia, ela permitiu, e ela foi. Então, eu acho que a Tânia está completando quase 50 anos, eu acho. Não, se não é isso, é próximo disso mesmo, de trabalho no sistema penal. É uma assistente social da maior competência, da maior seriedade, do maior comprometimento. Eu não sei se ela está me ouvindo, né? Ela passou por situações de saúde muito difíceis, inclusive a gente estava elaborando um livro e não pudemos concluir. Nesse livro seria até para a própria Cortez mesmo, espero que ainda seja. Eu gostaria muito de homenagear a assistente social Tânia Damer nesse momento, e que quem não a conhece, né, que buscasse conhecê-la, porque realmente é uma assistente social que deve ser conhecida e homenageada por todos nós, assim como outros, né? Mas a Tânia é uma pessoa que eu tenho muito próxima. Bom, enfim, gente, eu depois posso voltar, mas realmente foi muito bom ouvir vocês, foi muito legal mesmo, né? E eu fiquei voltando no meu livro, nas coisas que eu pensava aqui, e com a clareza de que realmente isso é produto de uma vida de trabalho como assistente social, né? São muitos anos de trabalho nessa profissão, são 43 anos de trabalho nessa profissão, né? E trabalho não só como docente, trabalho como assistente social de 2 décadas, que eu acho que é uma coisa que a nossa profissão tem que valorizar mais. Eu acho que essa dimensão interventiva da nossa profissão não vem sendo valorizada como deveria. É um processo que a gente está passando complicado, que eu não vou expor isso agora, né, mas eu fico me questionando, né, porque às vezes eu tenho me deparado com alguns alunos, algumas alunas que dizem não, que estão fazendo serviço social para ser professor. Eu acho isso uma coisa estranha, quer dizer, assim, não, lógico que todo mundo pode querer ser professor, mas eu digo, como é que você faz uma profissão que não tem licenciatura para ser professor? Quem quer ser professor, especificamente, unicamente, tem que fazer uma profissão que tem licenciatura, que não é o caso da nossa. Agora, você pode, em consequência do seu trabalho, etc., seu estudo, etc., vir a ser professor de serviço social, mas você não está se formando como professor, né? Então, é estranho, isso está me chamando muito a atenção, sabe? Então, eu vou parar aqui, vou passar a palavra para o João, e depois a gente volta, né? Porque eu acho que a gente vai encerrar agora, não é isso, João? Nós já passamos até muito do tempo, né? E a gente não quer cansar as pessoas. João. Oi, exatamente isso, professora. Eu estou bastante ainda reflexivo com o poema, com as falas. Quero agradecer muito assim, a oportunidade de compartilhar algumas questões que derivam da leitura da professora, da leitura do livro da professora Valéria, que já leio desde a época da graduação, professora Eunice, professora Yolanda também. Inclusive, reforçar aqui, né, que estão convidadas para a gente também fazer uma live sobre o livro de vocês lá na minha página, tá? Que aí a gente pode trocar mais ou menos essa ideia também, enfim. Reforçar aqui, né, o cupom de desconto do livro da professora Valéria, 20%, né, Ética, Crime e Loucura, então tá lá disponível no site da Cortez. Agradecer todo mundo que ficou
até agora no final, que deixou suas contribuições, mas que, infelizmente, o andar aqui, né, infelizmente e felizmente, porque foi bastante rico também, mas por conta do avançar da hora, a gente não vai poder abordar as questões, né, do público que nos acompanha. Mas é isso. E aí, só para a gente poder finalizar, professora Valéria, você teria alguma consideração final para fazer ou já caminhou agora? Não, eu tenho sim. A Fica primeira à vontade. delas, João, é que eu queria te fazer uma sugestão. A professora Eunice Fávero acabou de produzir também, publicar um livro, né? Muito importante. Desculpe, Eunice, eu estou sem o nome do livro aqui, mas eu gostaria que você mencionasse. E se ela aceitar, eu gostaria de sugerir que você a entrevistasse também, né? Nesse trabalho que você tem feito com os autores de serviço social, né? A Eunice tem feito produções muito interessantes, né? É uma pesquisadora, né? É uma professora e um ser humano da melhor qualidade. Então, assim, é óbvio, né? Essa produção, ela vai explicar, ela não está só. Parece que eu me lembro da Mioto e tem uma outra pessoa, né? Então, se a Eunice aceitar, eu acharia bem legal que o João te convidasse para discutir esse trabalho, né, com ele, né? Para findar mesmo, né, a minha consideração é essa, que eu já coloquei aqui, né, de muita satisfação, né, pela possibilidade, né, dessa quinta edição, né, que a Cortez realizou, agradecer muitíssimo, né, como eu fiz desde o início, a todas as pessoas que eu agradeci, né, agradecer a todas as pessoas que nos assistiram e que permanecem aqui, ou que tiveram que sair por algum motivo, né. Eu acho que talvez vocês não tenham, quer dizer, as pessoas que nos assistem, né, a noção da alegria que vocês proporcionam a nós, né, participando dessa live, e agradecer às minhas colegas, né, professora Yolanda Guerra, professora Eunice, agradecer a Clarissa, né, que está aqui por trás, né, dos bastidores. De novo. Né? A querida Liduína, que tá acompanhando. Liduína, né? com certeza. Aqui Essa aí eu serei grata, imagine, a Miriam, né, ao dono da editora, né, o seu José Cortez, enfim, né? Eu não vou repetir, porque senão vai ficar uma coisa cansativa, mas agradeço muito, né? Agradeço principalmente, né, aqueles que puderem ainda, né, com a leitura desse livro, né, transmitirem para mim questões que eu possa, de repente, atualizá-lo, que eu possa complementá-lo, enfim, né? Então é isso, gente. Um abraço muito apertado, tá? E, Eunice, eu gostaria que você mencionasse o nome do livro. Tá, obrigada, Valéria. É um livro que a gente lançou um grupo de pessoas a partir de uma atividade programada que a gente desenvolveu na PUC. O título do livro é Famílias na Cena Contemporânea, entre parênteses, né, Proteção Social, Desigualdades e Judicialização. É uma série de artigos, inclusive com a participação da professora Regina Mioto, conforme a professora Valéria falou, da Rita Oliveira, da Andréia Pequeno, aí do Rio também, Andréia Pequeno, da Graciele, enfim, da Graziela Coaviva, temos várias, a Thaís também, que a gente tentou trazer um pouco dessa judicialização, né, da vida familiar aí, cada vez mais presente no dia a dia. João, eu te procuro, mas a gente pensou em lançar, mas a gente pretende esperar um pouquinho, passar essa fase agora, que tem algumas pessoas do grupo que estão com problemas também aí, né, por conta dessa situação trágica de pandemia, provavelmente para maio, mas a gente te procura, depois você me passa seu contato. Bom, seu contato eu tenho no e-mail. Obrigada, Valéria, obrigada a você e a Yolanda, né, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. A Yolanda já convidou, mas eu acho que ela poderia convidar de novo as pessoas para essa live que vai ter, né, do livro, outro, né? Você quer falar, Yolanda? Posso falar. Então, queria convidar todos os participantes desse lançamento para um outro lançamento que vai acontecer no dia 30, agora de março, às 19 horas, no YouTube da Pottery, tá?
Está circulando aí um vídeo nosso, alguns cartazes, eu não sei, não chama cartazes, né? Mas aí alguns flyers aí, convidando, e a gente espera contar com vocês na apresentação desse livro, que é Fundamentos Filosóficos para o Serviço Social, uma coletânea que é organizada por mim e pela Valéria, e do lançamento participará também a professora Carmelite Asbeck, que fez a orelha do livro. Tá? E a gente espera contar com vocês para esse momento de alegria e também de divulgação, né, dessa obra. Gente, muito, muito, muito obrigada, tá? E que a gente possa se encontrar ainda por muito tempo, né? E que a gente consiga resistir a isso tudo que a gente está vivendo. Está muito difícil, mas a gente tem que conseguir permanecer, né, resistindo e alterar essa realidade que está duríssima. Hoje, no jornal da tarde, né, aparecendo o nível, né, de dificuldades que o nosso povo está tendo para se alimentar, né? Ou seja, para continuar de pé, né? Então, realmente, a gente tem que se manifestar diante disso, sabe? A coisa está muito feia. Um abraço a todos, Eunice, muito obrigada, Yolanda, muito obrigada, João, até muitas outras vezes, Clarissa também, Liduína, Miriam Cortez, né? Seu Cortez, e vamos adiante. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tudo de Boa bom. noite, Tchau. Obrigada, gente. Bom te ver,